eu gostaria mais uma vez de agradecer a Valéria por toda a ajuda e vou passar para o Serginho, então, conduzir. A gente até... São 7h04, a gente pode sair 5 minutos na frente, já fica aí já fica de crédito para a gente, Serginho. Eu acho assim, tem algumas pessoas que estão esperando que a gente comece às 7h10. Né? Eu acho que a gente pode aproveitar esse tempo, por exemplo, para o Mário falar sobre o congresso da SBO o ano que vem, né? Os 100 anos da SBO, né? E também da sessão do relatório anual que vai haver amanhã. A gente está um pouco adiantado, vamos dar então essa palavra ao Mário, com a sua licença. Por favor. Tá certo, Sérgio. Almir, boa noite a todos. Então, como o Sérgio falou, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, ano que vem, faz 100 anos. E a nossa ideia é fazer um congresso memorável. O presidente do congresso vai ser o Aderbal Júnior. E como tem o lema de SBO Jovem aos 100 anos, o outro presidente vai ser uma jovem, a Camila Ventura. Então, vamos ter gente com mais experiência e gente jovem para um congresso que eu acho que vai ser diferente. Em relação, então, todos convidados, vai ser aqui no Rio de Janeiro, de 30 de junho a 2 de julho. E depois nós damos mais detalhes. Amanhã tem o relatório anual, o palestrante é um sujeito... Acabei de ouvir o Michel falar, Michel conhece bem, é o Sérgio Pimentel, que é o chefe da retina da USP, vai falar sobre retinopatia diabética para o oftalmologista geral. Então, o Sérgio é um sujeito com grande experiência em retinopatia diabética. Estou vendo aí o Erivelto, que foi residente lá do... Opa, fiquei mudo, agora voltei a falar. Então, estão todos convidados para amanhã, 8h, o relatório anual. É só se informar no site da SBO. Sérgio, passa a palavra para você de novo. Em cada cidade. Então, assim, eu acho que é a última sessão. Queria aproveitar também esses minutinhos para parabenizar o Almir e a Valéria e a todos os colegas que participaram como palestrantes dessa boa ideia, né, de fazer uma sessão do Copstar. Eu sou, não sei se eu sou o fã número 1, mas certamente eu estou na primeira fila, porque sou um dos grandes admiradores dessa iniciativa do Almir e da Valéria. E eles vêm trazendo isso com muito brilhantismo. Eu acho que é a primeira vez também que a gente vai começar uma palestra antes do horário. Então, eu gostaria que você, Valéria, anotasse isso, né? E na última sessão de 2021, acabamos começando as palestras antes do horário. Bom, a primeiro palestrante é a doutora Maria Vitória, e ela pode compartilhar a sua tela e trazer para a gente os conhecimentos. Obrigado, Sérgio. Suas sessões sempre são um sucesso, né? Sempre nota 10 nas reuniões da SBO. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Obrigada, Sérgio. Obrigada, Valéria e Almir. Muito bom estar participando remoto. Espero que ano que vem seja no presencial, como a gente já fez no passado. Mas espera aí, que agora ele não está avançando. Minha tela travou, gente. Foi. Então, vamos lá. Paciente de 50 anos, vem à consulta pela primeira vez, tem visão de 20/30 J1, escavação de 0,5 por 0,5, pressão de 23 em ambos os olhos e ângulo aberto. Qual é a conduta? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar os fatores de risco, né? De primeiro fator de risco que a gente vem à cabeça é perguntar se o paciente tem história familiar, né? Um parente próximo, um pai, uma mãe com glaucoma, pode dar 6 vezes mais chance de ter a doença. Um parente de segundo grau, assim, avô, tio, 3 vezes mais chance.
a gente vai identificar comorbidades, doenças sistêmicas que estão mais associadas com glaucoma e medicamentos. Medicamentos aqui, como ângulo aberto, é basicamente os usuários de cortisona. E uma coisa que a gente esquece, a gente tem que perguntar os hábitos do paciente. Então, pacientes que têm como hábito usar instrumento de sopro ou pacientes que fazem muita yoga, posições invertidas, a gente sabe que nessas situações, a valsalva né, e a gente ficar de cabeça para baixo, isso aumenta a pressão intraocular. Então, a gente tem que fazer uma boa anamnese para identificar quantos pacientes têm de fator de risco para desenvolver glaucoma. Esse é um artigo recente, agora de 2021, que saiu na Ophthalmology. É muito legal, ele é em inglês, tá? Não é em alemão, então a gente consegue ler. E identifica muito bem e define fatores de risco para a gente continuar no screening de glaucoma. Então, ainda para identificar fatores de risco para desenvolvimento de glaucoma, a gente vai pedir uma paquimetria. A gente sabe que córneas finas hipoestimam a pressão intraocular e pacientes com córnea fina também, isso é um fator de risco independente para desenvolvimento do glaucoma. E aí a gente tem que pedir o tripé de avaliação de glaucoma, que é campo visual, retinografia e OCT. Campo visual num paciente de um disco óptico de tamanho normal com uma escavação de 0,5, a gente não espera ter lesão de campo visual. Lembrar que para a lesão aparecer no campo visual, eu já tenho que ter perdido de 30% a 50% do meu nervo óptico. Retinografia é muito importante, a gente sabe que a retinografia identifica mais hemorragias de disco do que o nosso exame biomicroscópico, e além disso, é um paciente jovem, de 50 anos, daqui a 20 anos ele vai ter que continuar investigando glaucoma, e a gente já sabe que nesses últimos 20 anos o ACT já evoluiu muito e ele não é agora igual que foi o Stratos no passado. E, assim, hoje em dia, eu vou falar mais na frente sobre o OCT, eu acho que não dá para a gente fazer glaucoma sem o uso do OCT, né? Então, a gente está agora numa situação incrível, um paciente que a gente consegue determinar a doença, provavelmente ainda numa fase assintomática. Lembrando que 0,5 de escavação para um nervo grande, provavelmente o paciente pode ser fisiológico, para um nervo normal, pode ser de um tamanho normal, pode ser um início de glaucoma, a gente não sabe como é que era o nervo dele há 10 anos atrás, mas num nervo pequeno, às vezes pode até já ter uma lesão de campo visual, então é importante a gente fazer a retinografia, é importante a gente fazer a documentação com o OCT, até para quem não está acostumado a fazer glaucoma, facilita a gente identificar o tamanho do disco e facilita a gente acompanhar esse paciente. Então, a gente está num paciente que, dependendo da quantidade de fatores de risco, a gente já pode tratar preventivo, ou a gente pode monitorar esse paciente. Se eu resolvo tratar, lembrando que hoje em dia a gente pensa em pio-alvo, a minha pio-alvo, em geral, a gente determina uma redução pelo menos de 30% da pressão inicial. E o que é importante, o que é uma novidade que a gente não fazia há muito tempo atrás, é que a gente tem que repetir nossos exames para a gente determinar um baseline e avaliar a progressão. Então, o paciente que eu peguei agora, suspeito de glaucoma, em 4 a 6 meses eu tenho que repetir a propedêutica dele, e o ideal, né, a gente tem os estudos de avaliação muito da Inglaterra, que, né, tem uma medicina mais, enfim, mais socializada, eu tenho que avaliar uma base desses pacientes, porque 7% dos pacientes com glaucoma são pacientes fast progressors, ou seja, são pacientes que declinam a sua função visual, perdem o campo visual muito rápido. Então, se eu não fizer nos primeiros 2 anos de segmento do paciente, pelo menos uns 4 campos visuais, a gente não vai pegar progressão, a gente vai perder esses pacientes vão progredir na nossa frente de uma forma impressionante. Procura terminar, Vitória, por favor. Oi? Procurar terminar. Ah, não, pois é, eu já ia terminar. E, na realidade, eu só ia brincar com o final, que é o seguinte: pacientes de 50 anos com acuidade visual corrigida de 20, 30,
Aí a gente tem que pensar por que ele tem 20/30, se ele tem o ceratocone, se ele tem uma catarata inicial, por que esse paciente está ficando 20/30, aí eu deixo isso para a Ana Luísa, para a Marilis, e aí eu passo a bola para frente. Obrigada. Serginho? Ok. Almir, quer perguntar alguma coisa? Gostaria, porque Isso. quando a Maria Vitória expôs muito bem, né, os fatores de risco e tal, ela não citou ali, por exemplo, a prova de sobrecarga hídrica. Eu queria que ela comentasse se ela via algum valor, aquele paciente tem uma pressão de 22 e tal, se ela via algum valor na aplicação da prova de sobrecarga hídrica para afirmar o diagnóstico. Ok. Vitória? Vamos lá. Para diagnóstico, assim, eu sei que tem. Aqui a gente está com o grupo da Unifesp e o grupo da USP, e eu no meio do caminho. Tem bactérias na urina? Está com a urina turva? Oi? Tem um microfone aberto aí, gente. Aberto. Então, assim, vamos lá. Eu não gosto muito, enfim, para diagnóstico. Eu gosto muito mais do teste de sobrecarga para avaliar o tratamento. Tá? Então, assim, se eu acho que o paciente, para avaliar se ele está bem controlado ou não, digamos, está tudo normal, esse paciente já tem uma pressão suspeita, mas eu faço um teste de sobrecarga, ele chega a 25, eu vou tratar? Não, o outros fala, em geral, se eu tenho entre 20 e 25, se minha córnea não é uma córnea fina, se eu tenho uma córnea, às vezes, até grossa, então não vai chegar. E aí, se ele chega a 29, é realmente um paciente que, assim, é mais importante eu monitorar ele a longo prazo e ver se isso está danificando o nervo óptico do que eu definir a pressão inicial. Tem corrente completamente diferente e tem corrente que não acredita nada no teste de sobrecarga. Eu acho que eu fico no meio do caminho, porque eu acho que o teste de sobrecarga tem seu valor, mas eu acho que às vezes a gente tem que interpretar com cuidado, até porque tem um trabalho muito bom do Sérgio Fernandes, que foi feito aqui no Rio de Janeiro, exatamente para avaliar, ele pegou pacientes. Foi a tese de doutorado do Sérgio Meirelles, foi a tese de doutorado do Sérgio Meirelles, que ele fez lá na Piedade. Então, ele pegou pacientes suspeitos, pacientes com glaucoma inicial e com glaucoma avançado. E ele comparou teste de sobrecarga com mini curva com curva de 24 horas. E, na realidade, ele identificou que o que mais se assemelhava à curva de 24 horas era a mini curva, mais até do que o teste de sobrecarga. Então, assim, a gente sabe que o pico de pressão é importante, mas a gente sabe também que o paciente, às vezes, tem pressões altíssimas e não desenvolve glaucoma. Eu sigo um paciente seu, Almir, que você sabe que a pressão não é confortável, mas ele é estável há 10 anos, com 25 de pressão. É isso. Então, assim, eu acho que é muito mais importante a gente individualizar o tratamento, que é isso que a gente faz hoje em dia em glaucoma, em pressão-alvo e seguir com os exames, do que torturar um número para dizer que é esse número que eu tenho que tratar. Eu vou pedir que as respostas sejam sucintas também, senão vai dar tempo de fazer uma pergunta, né? Então, assim, vamos responder de maneira bem mais sucinta. Vitória, assim, como é que você estima a paquimetria? Mediu 23. Se a paquimetria é maior do que, vamos dizer, 600 ou 580, esse 23 é menos um pouquinho? Ou como é que você estima isso? Responde rapidinho para a gente. Não tem nenhuma calculadora, né? A gente usa exatamente isso do jeito que você está falando. 23 pode ser um pouco menor do que isso se eu tenho uma córnea de 580, né? Que o Goldman foi feito para 520, 550 micra. Abaixo disso, ela pode hipoestimar e acima disso, ela pode hiperestimar. E ainda tem a questão da esterese, que a gente não sabe aonde a gente aplica isso na equação, que pode ser um fator de risco também separado, né, para desenvolvimento de glaucoma, mas a gente ainda não tem nenhum instrumento que meça a esterese de uma forma precisa, independente da espessura corneana, porque o ORA não faz isso. Rapidinho, Vitória, a última pergunta aqui. Com 23, você vai pedir um monte de exames, esse paciente vai levar 1 mês ou 2 para trazer. Você medica ou não medica? Não. Com essa escavação, não. Ok.
Não, um Obrigado. suspeito Almir, quer não. fazer alguma pergunta? Valéria, tem alguma coisa? Ótimo. Sérgio, tem uma pergunta aqui no chat, é do Mário. Para avaliar o tratamento, não seria ideal ter uma prova de base pré-tratamento? E quando indica tratamento preventivo? Preventivo, Rapidinho, entre aspas. tempo estourado. Respondo? Responde. Bom, então vamos lá. A gente define pressão-alvo com uma pressão menor que 30% da sua pressão basal. Esses estudos não foram feitos com teste de sobrecarga. Então, assim, você pode fazer um teste de sobrecarga antes? Sim, mas, assim, nenhum estudo que você baseia a medicina, né, dessas sopas de letrinhas de glaucoma usou teste de sobrecarga para definir o quanto que a gente tem que baixar de pressão intraocular. Quando eu indico tratamento preventivo, se esse paciente me chega com uma história familiar, igual já chegou para mim, com uma tia cega de glaucoma, com uma mãe que eu já operei os 2 olhos, a irmã tem glaucoma, eu não vou esperar ele ter lesão para tratar, eu vou tratar. Então, assim, acho que o histórico familiar é muito importante e os outros fatores de risco. Eu tenho um paciente que o pai ficou cego de glaucoma, ele era meu paciente e sumiu, voltou cego, e o hobby dele é tocar saxofone. Ele é exatamente isso, ele tem uma escavação de 0,5, mas ele treina saxofone 4 horas por dia. Eu falo, nessa hora sua pressão deve ficar muito alta, você vai usar um colírio. Ok, Vitória, obrigado. Vamos Obrigada. passar, então, para a doutora Amarílis. Amarílis, obrigado. Já tem a sua pergunta aí? Tenho. Eu vou... posso compartilhar a tela aqui? Eu não ia compartilhar, Sim. mas agora... Tá dando para ver? Pode sim, tá dando para ver. Tá. Então, a pergunta é, como eu seleciono a lente intraocular que eu vou implantar no paciente com catarata? O que levar mais em consideração? Dentre as inúmeras opções de lentes intraoculares que a gente tem, como escolher dentre todas essas, monofocais, bifocais, trifocais, foco estendido, tóricas ou não tóricas? Então, primeira coisa que a gente deve levar em consideração hoje em dia, os nossos pacientes vão viver mais. Você tem que pensar numa lente que vai durar a vida toda e vá satisfazer esse paciente o resto da vida, seja o que ele for ter no olho. Óbvio que você não tem bola de cristal, mas você tem alguns fatores, né, de risco, alguns sinais, algumas pistas no exame oftalmológico que você consegue inferir algumas coisas que podem acontecer ou não com ele. Esse nosso paciente, ele vai ter também mais anos de atividade profissional, e eles prezam muito a qualidade de vida hoje em dia. Então, como saber a lente ideal para cada um de nós? Por exemplo, que nós estamos aqui nessa apresentação. Primeiro, uma consulta detalhada. A dica é, ouça o seu paciente. Hoje, por mais que a gente fale, ninguém ouve o paciente. Todo mundo fala, todo mundo infere que todo paciente quer uma lente multifocal para pôr no seu olho, que ele quer deixar de usar óculos. Isso não é verdade. Então, ouça, veja, perceba o que é mais importante para ele. Isso é importante para ele? Ele se importa de não usar óculos? Isso realmente é um fator relevante para ele? Aí, se for, você vai pensar nesse tipo de lente. E aí, se você for pensar numa lente de correção da presbiopia, tem que considerar inúmeras outras variáveis, idade desse paciente, ele trabalha no quê? As doenças que ele tem, fazer um exame oftalmológico super detalhado, isso é primordial. Ele tem ambliopia, ele tem algum desvio, ele tem alguma baixa visual, ele já fez cirurgia prévia, usa lente de contato, tudo isso tem que ser avaliado no momento dessa consulta para essa decisão, porque, de novo, é uma decisão para sempre. Ele tem olho seco, ele está nessa curva descendente da lubrificação ocular, quais as histórias familiares que ele tem, tudo isso é muito importante. E aí você tem que saber a vida dele, o que ele precisa para o dia a dia dele, eu anotei aqui. Então, além das comorbidades, o que é importante para ele, as necessidades do dia a dia desse paciente. Eu considero muito o estado atual de visão desse paciente. Isso me dá uma pista do que
ele consegue tolerar. Então, se aquele paciente que está com 20/100 vem fazer a catarata e fala, doutora, mas eu enxergo bem, é diferente daquele que tem 20/25 e está se queixando que tem uma manchinha quando ele vai dirigir, que ele tem aquela luzinha quando ele vai dirigir na estrada à noite. Então, são pistas que nessa conversa que você tem no consultório, fazendo todas essas perguntas, você consegue começar a perceber o estilo de vida, a personalidade desse paciente que você tem, e a necessidade real dele, e o que você consegue, assim, arriscar para entregar de melhor para ele. Considerar, então, sempre todas as doenças sistêmicas. Nós temos uma prevalência enorme de doenças sistêmicas nessa população senil, isso deve ser avaliado, tomado muito em conta. Fazer todos os exames, é óbvio, né? Ver se tem alguma coisa que contraindique essa lente intraocular multifocal, se for o caso para esse paciente, e conhecer todas as lentes para você poder oferecer exatamente o que ele precisa. Então, explicar que ele, se escolher uma lente com correção da presbiopia, ele vai ter, sim, uma baixa visual para... uma perda de qualidade visual para algumas coisas. Então, se você perceber que isso é importante para o paciente, você tem que contraindicar esse tipo de lente, optar aí por essas novas lentes de foco estendido, não as que dividem luz, as que têm as bifocais, as que têm halos, mas as que já não têm essa tecnologia, então que trabalham de uma outra forma. E aí você vai eu fiz um organograma aqui para vocês verem, já vou mostrar. Lembrar também nesse paciente, se você vai objetivar, entregar uma visão de perto também, sempre corrigir o astigmatismo desse paciente. Essa é a maior causa de insatisfação, qualquer ametropia que fique nesse nosso paciente, é causa grande de insatisfação com as lentes de presbiopia. E aqui eu fiz um esqueminha, mais ou menos, que é o que eu sigo para, mais ou menos, selecionar na minha cabeça a lente intraocular, de acordo com o que ele tem de antecedentes prévios, e se tem cirurgia prévia, se não tem, refrativa, se ele tem astigmatismo regular ou irregular, para implantar uma lente tórica ou não. Mas, sim, resumindo, é isso. O segredo, a dica é: ouça o seu paciente. Os pacientes não são iguais, eles entendem muito bem quando você explica que ele vai enxergar com mais qualidade se ele colocar uma lente monofocal no olho dele, e nem todos vão precisar de uma lente bifocal ou trifocal na vida para serem felizes com essa tecnologia. Acho que isso é a principal mensagem. Ok, muito bem, Amarilis. Almir, quer fazer algum comentário? Elogiar a Amarilis, eu queria fazer só talvez dois breves comentários. Eu acabei de operar o segundo olho de um paciente, que é meu paciente há 20 anos, ele fez cerotomia radial lá atrás, e eu falei para ele, olha, o máximo de visão que você vai ter é 20/30, porque você tinha antes mas doutor, quando eu opero a catarata, eu não posso ter 100% de visão. Você vê, uma pessoa teoricamente esclarecida. Sim. Então o paciente precisa saber que o máximo de visão que ele vai ter é a visão que ele tinha antes do aparecimento da catarata. E outra coisa, quando você, como médico, não se sentir seguro, como há pouco tempo aconteceu comigo, um paciente me falou, Almir, eu jogo golfe, eu quero ver o golfe, eu quero ver o coisa do carro, eu quero ver não sei o quê, eu quero ver, eu digo, olha, posso falar uma coisa? Eu não posso te prometer isso. E ele foi operar com outro colega. Acabei de encontrá-lo no dia numa situação social, tudo bem, tudo bem. Eu acho que é essa história também. Quando você sentir que você não pode, você não tem garantia que vai entregar aquilo que o paciente está pedindo, não opera. Só isso. E baixar a expectativa dele, né? E mostrar a realidade, porque realmente eles acham que eles podem ter tudo. E o olho dele muitas vezes não permite. Uma pessoa bem esclarecida, teoricamente, que acha que vai operar catarata, vai ter uma visão que ela nunca teve na vida, é complicado, né? Como é que você pode lidar com uma expectativa dessa? É muito complicado. Posso fazer um comentário? Ana Luísa, eu ia mexer com você. Você também opera catarata? Não, bastante. E uma coisa que eu aprendi, juntando tudo isso que a Amarilis colocou, é escrever na ficha do paciente os motivos pelos quais eu decidi por uma lente X.
Por quê? Porque quando eu faço esse interrogatório com o paciente, mesmo que eu tenha escrito o interrogatório, eu falo assim, olha, conversado com o paciente, que é exatamente isso que o Almir falou, que não será possível ele manter a atividade X com a lente Y e, quando ele vem no pós-operatório, decidir e conversar comigo sobre o segundo olho e reclamar, às vezes, por causa da não possibilidade de enxergar de perto, a gente tem, olha, nós discutimos o assunto, chegamos à conclusão do que seria melhor para o seu caso, e a resposta é esta, porque ele também esquece muito do que a gente fala e esquece do que ele falou. Então, fica muito mais forte você chegar, olha, o senhor me falou que o senhor gosta de dirigir à noite, o senhor me falou que o senhor precisa ver o Waze, o senhor precisa jogar golfe e quer enxergar a bolinha do golfe, quer jogar tênis. Então, são várias as situações. Eu acho que vale a pena escrever. E outra, eu tenho um consentimento informado, onde eu coloco a lente que eu escolhi no consentimento informado depois de ter conversado com o paciente. Aí, na ficha, eu tenho toda essa conversa mais ou menos registrada para eu poder argumentar com ele no pós-operatório, caso seja necessário. Isso me salvou já várias vezes de uma boa discussão. Marilis, hoje, na tua clínica, qual é a lente que você implanta mais? Monofocal, foco estendido, trifocal? A lente que eu implanto mais é a monofocal tórica, até hoje. Sim, mais de, acho que, sei lá, 60%, 70% dos meus pacientes também. é lente tórica monofocal. Qual é o teu critério? Assim, 0,75, 1, você já está colocando tórica? Na verdade, eu não vejo muito a quantidade do astigmatismo. Eu sempre jogo todos os exames nas calculadoras, na Barrett, e lá me indica o que eu devo fazer. Eu junto isso com o exame do paciente. Então, por exemplo, esse paciente, ele tem um astigmatismo contra a regra e ele não usa óculos para perto. Aí eu posso manter esse astigmatismo contra a regra, conversar isso com ele, ou explicar. Eu posso te dar toda a qualidade para longe de visão, mas no entanto você vai usar óculos para perto que você não sabe, tem jogar com isso. E às vezes eu não implanto uma tórica para deixar, mas isso é muito raro. Na maioria das vezes eu objetivo corrigir totalmente o astigmatismo, seja meio, 0,65, quando eu jogo na calculadora, se ela indica que é para implantar uma lente tórica, normalmente é nessa lente que eu vou. Eu acho que é unanimidade que o paciente com tórica ele fica normalmente muito satisfeito, né? A gente já passou, eu tinha comentário para fazer, mas acho que vale a pena a gente passar para o Mário responder a pergunta dele. Obrigado, Maria. Sérgio, Sim? tem uma perguntinha aqui no chat da doutora Edna Umbodim, para Marilis. Vamos lá. Marilis, você faz algum questionário para ver qual a necessidade maior de visão desse paciente, sobre sua distância de leitura, visão noturna, altura do paciente? Se sim, isso influencia você na sua decisão? Edna, querida, é um prazer ter você aqui. Muita honra de responder sua pergunta. Eu não faço nenhum questionário escrito, eu não gosto dessas coisas muito formais. Eu prefiro ir conversando com o paciente e tentar ir percebendo as sutilezas das respostas dele, como é que ele dá pistas durante as respostas. Então, eu já vejo a altura dele, eu pergunto a distância de trabalho, tudo isso eu faço sim, se ele é um paciente que eu vou colocar uma lente trifocal. Na verdade, hoje, deu uma simplificada, porque em muitos pacientes a gente acaba colocando a lente trifocal que abrange as várias distâncias, então... Sim, a gente deixa tanto de se preocupar, se é 80 centímetros, 60 centímetros, um pouco, mas aqueles pacientes que estão um pouco fora da curva, mais altos, braço muito mais longo, ou que têm hábitos de leitura mais longe, aí sim a gente leva isso em consideração, sim. Não sei se eu respondi.
Ok, obrigado. Mário, Sérgio, vamos lá. Sérgio, Sim. você está chamando o Mário, mas na sequência aqui seria Ana Luísa. Desculpe. É verdade. Quando pensar em que uma conjuntivite pode ser por Covid-19. Isso, desculpe. Olha, eu vou falar sem slides, mas quando essa pandemia começou, logo depois, uns 2 meses depois do início da pandemia, eu fui dar uma aula de olho vermelho e nós tínhamos uma quantidade enorme de artigos sobre conjuntivite e Covid. Então, tinha uma euforia entre os oftalmologistas das várias partes do mundo, tentando associar uma conjuntivite com a Covid, e aí tinha a questão da contaminação para o oftalmologista, e naquela época a gente imaginou que nós teríamos uma explosão de conjuntivites por Covid, e na verdade não foi isso que aconteceu, primeiro porque os pacientes com Covid não chegavam normalmente ao consultório de oftalmologia se eles estivessem com sintomas. Sintomas de resfriado também não trouxeram os pacientes aos consultórios oftalmológicos e muitas vezes a gente tinha um olho vermelho associado com sintoma respiratório que poderia sim ser uma conjuntivite por Covid, mas é uma conjuntivite leve, sem maiores problemas, com pouca secreção, sem infiltrado da conjuntivite adenoviral. Então, a gente teve, sim, alguns casos de conjuntivite por Covid, sem maior importância na clínica oftalmológica, e a gente pode ter paciente com conjuntivite por Covid sem ter os sintomas respiratórios. Isso também é possível. Nós fizemos um estudo muito interessante na Escola Paulista, com pacientes com Covid, onde a gente colheu o material do fundo de saco conjuntival para sabermos se havia positividade no PCR, e a gente teve positividade no PCR, mas com uma carga viral muito mais baixa, no mesmo paciente que tinha uma carga viral mais alta na orofaringe. E esses pacientes, com essa carga viral mais baixa, a chance deles contaminarem tanto os oftalmologistas quanto a comunidade que estivesse em volta dele era muito pequena. Então, se a gente está protegido com máscara, se tem um paciente com uma conjuntivite que pode até ser por Covid, e ele estiver na nossa frente, a gente tomar todos os cuidados de higienização de mão, de equipamento, a chance da gente estar contaminando outro paciente ou nos contaminando é muito pequena. Então, o que eu queria dizer para vocês sobre conjuntivite viral e Covid é que é possível ter. Não houve uma repercussão epidemiológica importante na conjuntivite por Covid, mesmo na transmissão da Covid pela conjuntivite por Covid. Para vocês terem uma ideia, a Central de Transplantes não faz PCR para Covid, para fazer a distinção entre o doador possível e o doador que deveria ser descartado, porque não se tem também padrão de PCR para o indivíduo morto. Então, acredita-se que não exista uma contaminação por um tecido, mesmo que ele seja de um paciente que tenha passado desapercebido com Covid por ocasião da sua morte e ele seja doador. Então, o que a gente está vendo é que foi menos importante do que a gente imaginou que seria no início da pandemia. Então, essa é a minha experiência com a conjuntivite por Covid. Bom, não tem nenhuma pergunta no chat a respeito. Não sei se alguém quer colocar alguma coisa. Eu quero fazer uma pergunta para a Ana. Ana, parabéns. A contaminação de conjuntivite geralmente é contato da mão com algum objeto, a pessoa toca no objeto e põe a mão no olho. Sim. O vírus não pula do olho de uma pessoa para outra, obviamente não pula. O vírus... Mais pela secreção lacrimal. Exatamente. Você pode passar a mão na lágrima do paciente que está com conjuntivite por Covid, coçar seu olho e passar... Seria assim. Isso. Seria com a transmissão. Existe, assim, algum caso documentado de partículas aéreas contaminarem a pessoa para ter conjuntivite? Mário, não tem.
Não Então, tem. é Agora, contaminação o que igual a às gente outras viu conjuntivites. mas o que a gente viu no pronto-socorro esses ano e 8 meses? Que mesmo as conjuntivites por adenovírus diminuíram muito. A gente quase não teve. Todo mundo Por se quê? Porque protegeu está mais, todo né? mundo protegido. Então, máscara, mão com álcool gel, mão lavando toda hora. Então, o que a gente vê é o seguinte, que provavelmente, mesmo que acabe a pandemia, nós, oftalmologistas, continuaremos a trabalhar de máscara. Por quê? Porque é muito mais seguro. Eu não me imagino mais trabalhando sem máscara. É interessante isso, mesmo que ela me incomode, mesmo que eu não goste, eu acho que acabando toda a necessidade social de uso de máscara, eu continuarei usando máscara. Leva até a pensar como nós trabalhamos sem máscara esse tempo todo, né? Impossível. Bom, E a gente fala perto do paciente, a gente transmite também muita coisa se nós formos pensar na insegurança disso tudo. E essa conjuntivite por Covid, ela teria também o gânglio pré-auricular, esse tipo de coisa? Olha, pode até ter, mas não foi um sinal importante. Os nossos colaboradores que fizeram esse estudo dentro da enfermaria por Covid não viram o gânglio pré-auricular. Havia, sim, uma diminuição da sensibilidade da córnea, mas não havia gânglio pré-auricular como existe nas conjuntivites adenovirais. Quer dizer, que ficava muito difícil de fazer um tratamento. Não, e não tem antiviral, né, para isso. Sim, mas vamos dizer assim, para tratar como uma conjuntivite viral, né, uma conjuntivite que não parece ser viral. Sim, só pela falta do gânglio, mas é um olho vermelho com folículos pequenos, geralmente bilateral, mais ou menos simétrico. Adenoviral normalmente tem uma simetria maior. Tem um quadro no primeiro olho mais exuberante que no segundo olho, isso na maior parte dos casos, com um gânglio pré-auricular mais evidente. Mas a gente tem casos de conjuntivite adenoviral, não só adenoviral, mas até por enterovírus, que o quadro é mais brando e transmite também de um paciente para outro. Houve uma pergunta aqui no chat agora, se o padrão da conjuntivite por Covid tem algum padrão biomicroscópico especial. Não. É um olhinho vermelho, que você vê que tem um edema leve de conjuntivo, uma vasodilatação com uma secreção mucosa, sem lacrimejamento, mas é muito leve. Ok. Nada de muito especial. Obrigado, Ana Luísa. Podemos passar? Valéria, agora eu posso chamar o Mário? Não, tem uma outra pergunta, mas eu tenho uma outra. Depois, tá bom. A gente vai continuando a sessão. Vamos lá, Mário. Deixa eu compartilhar. Entrou aí? Entrou. Deixa eu só... Então, obrigado pelo convite, parabéns ao Almir, Valéria, e parabéns ao Sérgio também pelo dia a dia do consultório. A pergunta é: qual sua conduta diante de uma queixa de mosca volante? Bom, a mosca volante é um termo genérico, como vocês estão vendo aí embaixo, para uma série de coisas. Tem gente que é ponto, que é filamento, que é fio de cabelo, que é anel, nuvem, mosquito, inseto, teia de aranha. Tudo isso entra na mosca volante. A literatura americana usa agora opacidade vítrea sintomática, mas vale mosca volante. Tem várias causas de mosca volante: descolamento do vítreo posterior, do posterior do vítreo, vitreopatia miópica, alguns processos inflamatórios, uveites, pigmentos no vítreo, o sinal de Schaeffer por rupturas de retina, hialite asteroide, etc. Então, a literatura americana está chamando mosca volante de opacidade vítrea sintomática, porque frequentemente a gente vê o paciente com descolamento vítreo no fundo de olho, ele não se queixa de nada, a não ser que você pergunte. As duas mais comuns são as moscas volantes nos pacientes acima de 50 anos, que geralmente têm um descolamento posterior do vítreo sintomático. E eu estou imaginando aqui que ele é recente, porque se ele for antigo,
A gente vai até examinar, mas a mosca volante antiga não tem muita importância. A gente tem que examinar o paciente, ver a periferia da retina, porque pode ter tido uma ruptura de retina, principalmente se ele tiver sintomas tipo flash, sugestivos de hemorragia ou múltiplos pontos. Se ele não tiver sintoma nenhum, a gente vai examinar em 4 a 6 semanas. Por quê? Porque o descolamento do vítreo ele é progressivo, ele começa na região perimacular, mas ele vai se estendendo e nessa extensão pode levar a uma ruptura de retina. Basicamente, além de medir a acuidade visual, etc., a gente vai fazer uma biomicroscopia, inclusive do vítreo anterior, para ver se tem células ou partículas pigmentadas no vítreo anterior ou hemorragia. Vai tentar achar um descolamento de vítreo com o anel de Weil, ou Weiss, como queiram, condensações vítreas, e, eventualmente, a gente vai ver hemorragias. Sinal de Schaefer, quer dizer, pigmentos no vítreo anterior e hemorragia, sugerem que possa ter havido uma ruptura de retina. E, em 3% dos casos, esse paciente pode evoluir para descolamento. Então, ele tem que ser avaliado algumas semanas depois nos descolamentos de vítreo recentes. A outra grande população que tem queixas de mosca volante são os míopes jovens, porque o vítreo do míope jovem pode sofrer liquefação, que a gente chama de síntese, e uma agregação das fibrilas colágenas, e tem aqueles, ele fala mais em filamentos, em amebinhas, em gelatina, etc. Assim como no paciente mais velho, biomicroscopia, oftalmoscopia binocular indireta, sempre com depressão escleral, e reavaliar se as queixas aumentarem. Eu não achei nada no exame inicial. Tranquilizar o paciente e dizer para ele que, em 80% a 90% dos casos, ele vai deixar de perceber ou vai perceber menos. Eventualmente, eu vou fazer um exame de ultrassom, que nem vocês viram aqui, para mostrar para ele as partículas, não é para mim, é mais para o paciente. E uma coisa interessante para ver hialoide posterior na lâmpada de fenda é usar a luz verde, que facilita. Apareceu flash ou relâmpago ou mancha, você fala com ele que ele tem que voltar. Agora, tem um percentual pequeno de pacientes que continuam se queixando depois de 3, 6 meses, que aquilo é um inferno na vida dele. Isso é um grupo pequeno de pacientes. Aí você fala, como Fernando de Trindade gosta de falar, de neuroadaptação, que é se acostumar com uma coisa ruim. O cérebro se acostuma com uma coisa ruim, mas a neuroadaptação existe, quer dizer, as pessoas deixam de perceber. Elas deixam de perceber também que, conforme descola o vítreo, as partículas se afastam da retina e o tamanho da sombra, além de ficar menor, como ele se desloca na lateral, ele sai do eixo visual. Mas, se as queixas forem persistentes, você tem 2 opções. Ver se o paciente tem algum problema psicológico, psiquiátrico, são 3 opções em realidade. Se ele não tiver nada, você pode oferecer uma vitreólise com IAG laser. Eu já fiz isso no passado, em 3 ou 4 pacientes. Existe até uma lente especial para meio de vítreo, porque as lentes são feitas ou para o segmento anterior ou para a retina. Elas não são feitas para focar no meio do vítreo, mas existe uma lente especial para isso, que eu não sei nem se fabrica mais. E a outra coisa, uma coisa que a gente não tem muito hábito, talvez, no Brasil, é avaliar a sensibilidade ao contraste. Muitos pacientes têm, eles não sabem referir isso, mas têm uma perda de sensibilidade ao contraste. Esses seriam os pacientes que a literatura atual, vocês estão vendo aí embaixo, tem vários trabalhos, são pacientes que têm impacto na qualidade de vida. E aí a cirurgia de vitrectomia, ou com 25G ou 27G, uma vitrectomia limitada, se você tirar muito vítreo, a chance dele ter catarata aumenta, de eventualmente ter uma ruptura de retina também pode aumentar, mas a literatura americana preconiza que, para esses pacientes, você pode melhorar esses testes de qualidade de vida em até 70%. Então, tem sido recomendado nos últimos anos. Eu indiquei isso em 2 pacientes, mas eu expliquei os riscos da cirurgia e os 2 pacientes não quiseram fazer. Falei, olha, pode evoluir uma catarata,
pode ter, tudo muito raro, né? Raríssimo, pode ter endoftalmite e os pacientes não quiseram. Eu estou vendo ali que o Oswaldo está assistindo, eu não sei se o Oswaldo tem experiência em ter operado pacientes com opacidades vítreas que têm assim, queixas persistentes, mas a conduta, assim, na grande maioria dos casos, é explicar e tranquilizar, além de avaliar se houve alguma repercussão na retina por conta do descolamento de vítreo ou da cinérese da síntese. É isso. Ok. Obrigado, Mário. Oswaldo, você quer responder aí o que o Mário perguntou? Obrigado. É um prazer estar nessa reunião aqui. Parabéns a todos aí. Em relação a essa pergunta, nas minhas cirurgias, eu acho que tem indicações obrigatórias de cirurgia para o que eu dou para o paciente. Um descolamento da retina, eu não dou uma escolha para esse paciente. Um paciente com uma catarata, por exemplo, ou um paciente com uma opacidade do vítreo, eu acho que o primeiro lugar é explicar bem o paciente o que ele tem, riscos, benefícios de uma cirurgia e o que me guia na indicação da cirurgia, seja, digamos, uma indicação de cirurgia de catarata ou de uma opacidade vítrea, para mim, é qualidade de vida. Se o paciente me diz que isso não atrapalha a vida dele, seja uma catarata, seja uma membrana epirretiniana, seja uma opacidade importante de vida, eu deixo ele em observação até o momento que ele me disser que a qualidade de vida dele foi comprometida. No caso de ele me dizer que a qualidade de vida dele está atrapalhando, está criando problemas até mesmo psicológicos ou psiquiátricos, eu acho que é válida. Já operei algumas vezes na minha vida. Obrigado. Obrigado. Mário, tira a sua tela, por favor. Espera aí, deixa eu tirar aqui. Okay. Almir, quer perguntar alguma coisa? Não, só parabenizar o Mário pela exposição, foi muito clara, muito boa. Ok. Mário, tem uma pergunta aqui, o Sérgio. Sim, ou não? Olha a pergunta da doutora Cristina Bechuat. Qual é o tempo de reavaliação profilática para um paciente com descolamento vítreo agudo? Eu acho que, eu não sei se eu passei rápido demais, mas, em geral, eu examino em 4 a 6 semanas após o meu primeiro exame, se o primeiro exame não tiver nada, obviamente. Se tiver alguma coisa, se tiver rotura de retina, eu vou tratar, mas por quê? Porque o descolamento vítreo ele é progressivo. Eu examino uma vez, examino de 4 a 6 semanas depois. Se ele não tiver nada, eu vou orientar ele para assim, olha, se ficar só nessa mosquinha ou nessas imagens que você está vendo, não tem problema. Se aparecerem sintomas novos, aí o paciente tem que ser reavaliado. Esses sintomas novos podem ser flashes, podem ser novas moscas, podem ser aumentou a turvação, ficou mais sujo, surgiu também uma teia de aranha. Então, qualquer sintoma novo, depois desses 2 exames iniciais, eu acho que o paciente tem que ser reavaliado. Agora, é importante explicar para ele que assim, descolamento de vítreo é quase que uma coisa fisiológica, porque se nós formos pegar pessoas com 60, 70 anos, mais de 50% das pessoas têm descolamento de vítreo, muitas nunca tiveram sintomas, mas se a gente for fazer exame em todo mundo, você vai encontrar descolamento de vítreo em uma porção de gente. Faz Mário, parte do envelhecimento. Tem uma outra pergunta aqui, Valéria. Apareceu no chat uma outra pergunta? Apareceu, sim. A doutora Paula Pereira, posso ter um DPV agudo com HV sem rotura de retina? Sim. Ou é muito raro? É raro, mas não é muito raro, não. É claro que quando tem rotura, quando tem hemorragia vítrea, a primeira coisa que você pensa é que houve um rasgo na retina passando por cima de um vaso, né? É isso que você pensa. Mas eu já tive alguns casos que a hemorragia ela vai lá para baixo, aí você vê geralmente é uma turvação vítrea pequena e na parte inferior do vítreo você tem uma linha avermelhada, que é o depósito das hemácias entre onde o vítreo está descolado e onde ele não descolou ainda até a base do vítreo. Já tive alguns casos que eu acompanhei, reexaminei várias vezes e não encontrei rotura e esses pacientes não evoluíram. Isso não é muito raro, mas pode acontecer. Mário, uma pergunta sempre vamos dizer assim, da mosca volante é:
qual é a importância de pedir o exame de ultrassom? Você pedindo o exame de ultrassom, ele vai me dizer se não há uma ruptura, por exemplo? Ou Olha só, o olha só. ultrassom pode vir normal e ainda assim ter ruptura? A gente vai Nem encerrar sempre com você, Oswaldo, perdão, Sérgio, você nem sempre detecta ruptura pelo ultrassom, porque você tem que fazer uma varredura muito boa e, eventualmente, no ultrassom, você pode não detectar rupturas pequenas. A oftalmoscopia binocular indireta é muito melhor do que o ultrassom para detectar a ruptura. Mas o ultrassom tem uma coisa interessante. Eu falei em míope jovem. Míopes jovens, eles podem ter, e hoje em dia o OCT ajuda nisso também, eles podem ter um colabamento do vítreo, mas com a cortical vítrea permanecer ainda aderida, né? Então, nem sempre, o que parece ser um descolamento de vítreo é um descolamento de vítreo, é uma liquefação e uma com síntese cinéride do vítreo, principalmente em jovem. Então, o ultrassom, para tirar dúvida, eventualmente, de um descolamento de vítreo, mas se você viu o anel de Weiss, você tem o diagnóstico firmado. Eventualmente, você pode ter dúvida. Agora, hoje em dia, a tomografia de coerência óptica é mais precisa do que o ultrassom nesses casos de dúvida. Porque a liquefação pode parecer um descolamento do vítreo posterior. Quero só colocar uma coisa que é o seguinte, vou passar depois à doutora Ana Luísa, você responde rápido, que a gente estourou. Eu acho que uma conduta é assim, para um médico que não é especialista em retina e que não se sente confiante, pedir, em vez de pedir só o ultrassom, que peça um ultrassom e um mapeamento de retina. Perfeito. Porque aí ele vai ter a segurança, né, de que não existe uma ruptura periférica, que não existe uma ruptura sem flap, ou que o flap não esteja tão tracionado. Então, só o ultrassom não leva a ter uma segurança de que não existe ruptura. Vou passar para a doutora Ana Luísa, que ela estava querendo dar uma opinião, é isso, doutora? Na verdade, não pelo tema do Mário, mas é que tem uma outra pergunta, não sei se chegou a minha hora. Não, então vamos aguardar. Muito bem, então vamos... A gente desculpa, o Alípio está aí falando, mas a gente já estourou nosso tempo. Próxima palestrante é a doutora Maria Vitória, com o tema dela. Mário tem que tirar o share screen. E o que eu faço aqui? Põe no interromper compartilhamento, desculpe. Pronto, já foi. Olha, a Maria Vitória falou em ter reunião presencial. Se fosse presencial apenas, eu não poderia estar aqui assistindo vocês. Eu acho que vocês vão ter que bolar uma reunião híbrida quando puder ter presencial. Vamos lá. Até que ponto o OCT é importante no diagnóstico e acompanhamento do glaucoma? Então, eu vou abrir aqui com um casinho clínico. Uma paciente de 58 anos, histórico familiar, pressões altíssimas a despeito de terapia medicamentosa máxima, ângulo estreito, córnea fina. Aí a gente vê essa retinografia. Eu tenho defeito focal na camada de fibras nervosas nos dois olhos, eu tenho um note inferior nos dois olhos e eu ainda tenho uma hemorragia de disco no olho direito. Então, realmente, para uma paciente assim, eu não preciso de um OCT para um diagnóstico. Eu faço o campo visual, eu vejo que eu tenho uma correlação estrutura-função, ou seja, eu tenho uma perda da camada de fibras nervosas em região inferior, com um defeito, um degrau nasal superior no olho direito e um defeito já ameaçando a mácula no olho esquerdo. Nessa paciente, eu vou pedir um OCT? Sim, eu vou pedir um OCT para a gente poder documentar a minha perda de glaucoma e ajudar no meu segmento, mas isso aqui é um caso muito óbvio, eu não preciso de um OCT para tratar esse paciente, é uma paciente que o ângulo já está estreito, com terapia medicamentosa máxima, e essa paciente vai para a cirurgia. Só que, em contrapartida, eu tenho uma paciente já mais idosa, de 68 anos, tem um histórico familiar, uma avó com glaucoma, com uma pressão
nos limites superiores, com córnea fina, o ângulo aberto e com o nervo suspeito, que a gente consegue ver aqui que eu tenho um aumento da escavação bilateral, mas não é tão nítido se eu tenho uma perda focal de rima neural, eu peço um OCT, eu peço um campo visual que tenha um defeito superior no olho direito e um defeito inferior no olho esquerdo, e aí eu faço esse campo visual, esse OCT, e eu consigo correlacionar minha perda no OCT com minha alteração campimétrica, é muito mais fácil para eu fechar o diagnóstico dessa paciente, e mais uma vez eu vou ter números, né, para acompanhar, né? E hoje em dia o ACT tem a avaliação de progressão, né? Então, os estudos recentes mostram que a sensibilidade e a especificidade de diagnóstico para o ACT é altíssima, com uma acurácia diagnóstica de 0,99. Isso quando eu combino todos os parâmetros, né? Camada de fibras nervosas, nervo óptico e mácula. E, além disso, um defeito de campo visual, um defeito de ACT pode preceder o meu defeito de campo visual em 4 até 8 anos da doença. Então, realmente, foi aquilo que eu falei mais na primeira aula, né? Para eu ter uma lesão no campo visual, eu tenho que ter perdido de 30% a 50% do meu nervo óptico. E eu consigo detectar isso, pode ser até em 20% dos casos, nesse estudo do Felipe Medeiros, em 8 anos. E o que é importante, né, eu fazer o ACT? Não só para diagnosticar, mas também para eu tomar uma conduta. Então, esse aqui foi um estudo que ele viu assim, o quanto que o ACT influencia na minha tomada de diagnóstico. Então, ele chegou a alterar a conduta diagnóstica, assim, eu trato ou monitoro em 10 a 20% dos casos. E hoje em dia, assim, para ser um pouco mais implicante, esse aqui é um estudo do Vital Paulino que você criou um algoritmo combinado, né, de estrutura e função para diagnóstico de glaucoma utilizando o ACT, e o algoritmo foi melhor do que o não especialista em diagnóstico de glaucoma. Então, assim, a gente já tem isso, a gente já teve isso com HRT e agora a gente tem... Mas esse aqui, na realidade, ele combina o ACT com campo visual, tá? E o ACT com campo visual foram melhores do que o oftalmologista geral no diagnóstico do glaucoma. Então, assim, para responder a pergunta, o ACT, para mim, é fundamental no diagnóstico e acompanhamento do glaucoma hoje em dia. Não consigo fazer glaucoma sem ter OCT. Ok, obrigado, Vitória. Almir, quer perguntar alguma coisa? Comentar alguma coisa? Só parabenizar a Maria Vitória e achei muito boa a apresentação dela, não? Obrigada, Almir. Muito bem. A Ana Luísa quer falar alguma coisa? Mário? Amarilis? Eu queria fazer uma pergunta para a Maria Vitória, porque antes a gente tinha muito sobre a camada de fibras nervosas, a discussão toda de progressão do glaucoma, e agora a gente tem muito a questão das células ganglionares. E se você tem uma alteração de células ganglionares, você também faz a análise de progressão da perda dessas células ganglionares ou não? Sim, né? O que eu tenho mais, assim, eu tenho o Heidelberg e eu tenho o Cirrus na clínica para a gente poder usar, né? Meu Heidelberg ainda é antigo, ele não tem uma análise de progressão, mas o Cirrus tem. Sim, utilizo, especialmente para paciente que tem outras alterações, né? Pacientes mais míopes, né? Que a avaliação da camada de fibras nervosas é prejudicada, né? Tem uma atrofia peripapilar ou tem um disco muito inclinado, a gente pode usar a mácula para acompanhar sim. Só a gente tomar cuidado, né? Quando a gente usa a mácula para diagnóstico, às vezes o próprio aparelho interpreta assim, uma perda difusa das células ganglionares como uma alteração.
E nem sempre isso é glaucoma, né? A gente tem que pensar como é que a doença funciona. E, geralmente, as perdas de glaucoma na própria camada de células ganglionares, elas vão respeitar, né, o meridiano horizontal. Então, assim, a gente, o aparelho interpreta muito, dá muito falso positivo, utilizando só a camada de células ganglionares para diagnóstico. E uso, sim, assim, a gente consegue avaliar a progressão. Tem vários trabalhos até aí da escola, até do Fábio Lavinsky, mostrando para glaucoma avançado, avaliar a progressão usando as células ganglionares. É muito difícil, ainda acho que para paciente com glaucoma avançado, campo visual, e nesses casos, campo visual 10/2 é a melhor opção, mas o ACT ajuda também. E para paciente com degeneração macular? Não. Aí danou-se. Os pacientes do meu marido, do meu sogro, é um problema. Vamos combinar, né? Não me mandem esses pacientes, né? Que aí entra a membrana epirretiniana, aí a drusa muda tudo, aí tem fluido, aí não dá. Aí é bom senso, né? Esses pacientes acaba que você tem que usar muito. Vitória, assim, eu gosto de repetir o primeiro exame de OCT, eu repito com 6 meses, para ver se as informações são pertinentes. Isso é um bom prazo? Você acha longo? Acha curto? Eu acho um prazo ótimo, a não ser que seja um paciente que, enfim, com um glaucoma mais avançado, que você esteja mais preocupado, que a pressão não esteja ideal, você pode encurtar isso para 4 meses. Mas, sim, hoje em dia a gente sabe que o ACT, você tem que fazer baseline, ele flutua um pouco, tá? Igual o campo visual, se o paciente está melhor lubrificado, se você roda um pouco a cabeça, isso tudo influencia no aparelho. Então, assim, eu acho importante a gente fazer um baseline, e acho que 6 meses é o que eu geralmente faço também, sério. Mário, queria fazer alguma pergunta para a gente encerrar? Não, eu acho que foi muito bem comentado e, realmente, se tiver doença macular, fica invalidado a avaliação das células ganglionárias no glaucoma, aí tem que ser o bom senso. Então, quer dizer que o ACT é uma tecnologia que fica, então, incorporada a quem quer se propor a tratar glaucoma de seus pacientes, né? Seja ele um especialista em glaucoma ou não. Só, Maria Vitória, você usa o ACT de segmento anterior para avaliar ângulo estreito ou não, ou você se baseia na gonioscopia? Eu sei que não tem nada a ver com mácula, mas é o ACT também. Não, gonioscopia. Mas e o Lenswalt? E o Lenswalt? Pois é, não, mas olha só. Mas isso não define conduta, né? Então, assim, o Lenswalt é muito importante, mas a gente consegue ver isso clinicamente, né, gente? Assim, mas medir, você concorda que medir fica mais fácil para a gente mostrar para o paciente também a progressão das medidas? Sim, com certeza. Não, tudo é a mesma história do ultrassom para você mostrar a degeneração vítrea para o paciente entender o que está acontecendo. Mas, assim, na prática, não muda a conduta. Ok. Entendeu? Vitória, assim, obrigado. Eu vou ter que dar uma interrompida, que a gente está com o horário estourado. Nosso delegado. Delegado. A parte ruim, eu combinei com a Valéria e com o Almir, que a parte ruim ficava comigo. Tá? Amarilis, vamos lá. A tua pergunta é sobre uma córnea gutata, não é isso? Eu vou projetar a pergunta aqui, aí fica mais fácil. Eu queria já perguntar para a Marília se ela faz OCT em todo paciente que ela vai operar catarata. Tá, já respondo. Então, o caso aqui é paciente de 60 anos, uma catarata incipiente, visão 20/30, J1, com córnea gutata e 1.200 células. Qual deve ser a nossa conduta nesse caso? Então, eu anotei algumas coisas aqui. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, expectativa de vida do nosso paciente. Então, vamos considerar que esse paciente vai viver até 90 anos. Nós temos que decidir o momento ideal de fazer essa cirurgia. Para isso, nós temos que avaliar, fazer uma anamnese nele. Esse caso entra como um
os outros casos normais de cirurgia de catarata. Ele tem uma córnea gutata, ele não tem uma distrofia de Fuchs. Então, nós vamos avaliar, ele está tendo uma perda visual progressiva, ele tem notado uma deterioração dessa visão, ele tem 20/30, mas não é necessariamente porque ele tem 20/30 que ele precisa fazer uma cirurgia de catarata, mesmo ele tendo uma córnea gutata. Então, avalia a queixa desse paciente e nós avaliamos também se... Aí já seria mais característico de um Fuchs, se ele tem uma flutuação da visão, aquela piora pela manhã da visão que no decorrer depois que ele acorda vai melhorando, se isso já está acontecendo. Nós vemos a biomicroscopia dele, como é a transparência dessa córnea. Isso tem que ser muito bem avaliado. E aí, exames mais detalhados, como uma paquimetria abaixo de 600, não indica, assim, ele tem uma córnea gutata, mas nada muito mais problemático que isso. E eu faria nesse paciente um acompanhamento do estado visual dele junto com a catarata. Então, pensaria em aguardar um pouco mais para essa catarata, ela deve ser só talvez uma cruz, ir acompanhando a evolução dessa catarata, porque 1.200 células, nós operamos, sim, já operei muitos pacientes com 800, 600 células que têm um resultado muito bom após a cirurgia. Não é o número de células que vai determinar se essa cirurgia se esse paciente vai ter uma boa visão, se essa córnea vai se manter depois da cirurgia. Assim, além disso, é a função visual dessa córnea, a função, como está o funcionamento dessa córnea. Então, a paquimetria, como é esse funcionamento, ela está disfuncional, já está ficando edemaciada, ela está progredindo para uma distrofia. Se isso estiver acontecendo, é óbvio que a cirurgia tem que ser antecipada. Se não, eu vou aí aguardando até talvez uns 20, 40, e por que não operar logo? Porque, assim, a cirurgia, primeira coisa, tem que ser muito bem feita. Não adianta você operar uma córnea gutata e usar qualquer viscoelástico, fazer de qualquer jeito, qualquer técnica. Tem que ser aquela cirurgia bem feita, com um viscoelástico que proteja esse endotélio, uma coisa cuidadosa, atenção para o tempo, diminuir a turbulência desses fragmentos na câmara anterior, uma coisa assim, bem feita, com primor para esse paciente, porque senão não adianta você operar logo agora. Lembrar, por que não operar tão cedo? Porque existe uma perda natural dessas células com o passar da idade. Essa perda é mais ou menos 0,6% ao ano da perda endotelial nossa. Com a facomuscação, essa perda é acentuada. Existe uma perda inicial muito grande pelo trauma inicial da cirurgia, então na primeira, segunda semana e primeiro mês, e depois a velocidade de perda diminui, mas ainda é maior que a nossa perda fisiológica do endotélio. Então, você tem que pensar em todos esses fatores. Na melhor das hipóteses, alguns trabalhos mostram que é mais ou menos 1,8% a perda endotelial após uma cirurgia de catarata, sendo que a fisiológica é 0,6% ao ano. Então, considerar tudo isso para avaliar esse momento e operar. Eu operaria aí com uns 20, 40, antes dos 70 anos, e iria avaliando como está a queixa dele, e quando fizer a cirurgia, fazer uma cirurgia com, sim, tudo que ele merece, avaliar uma lente ideal, aí já entra também a escolha da lente que nós vamos pôr nesse paciente, mas acho que as principais considerações são essas. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Não sei se tem alguma pergunta. Maria, você já tem uma tenho. pergunta da doutora Ana Luísa. Eu tenho. É o seguinte, Amarilis, eu recebo às vezes um paciente que tem córnea gutata, tem uma situação parecida com essa, cuja indicação da cirurgia de catarata foi imediata e com laser, por causa da córnea gutata. Você concorda com isso? Não concordo, eu não acho que faça essa diferença. Os estudos, assim, são
não provam que existe uma melhora o fento seja mais protetivo, proteja mais esse endotélio do que uma cirurgia de catarata normal, às vezes até pelo contrário. Pior, é. E eu acho que isso é importante, porque não é porque se viu uma gutata que tem que se indicar uma cirurgia de catarata, porque uma das questões que os oftalmologistas às vezes colocam para o paciente é que a catarata vai ficar mais dura, o cristalino vai ficar mais duro, então por isso vai ter mais energia envolvida no procedimento, então ele vai perder mais células se ele esperar muito. Olha só a história. Exatamente. Ele vem desesperado, querendo operar ontem, ou então ele é submetido a uma cirurgia, do jeito que eu falei, sim, sem o cuidado que ele merece, por ter essa situação especial na córnea, então... Você usa a densitometria da córnea para avaliar a transparência da córnea num paciente com córnea gutata? Não, normalmente não. Eu avalio na bifurcoscopia, faço especular e vou, sim, monitorando. Uso muito também a queixa do paciente, né? Ou aqueles sintomas, as queixas pela manhã, de flutuação visual, muito isso, mas eu não utilizo, não. E se você tiver que saber se ele tem edema de córnea ou não, imagina um paciente com 1.200 células, com 600 de paquimetria, e que você quer saber se tem edema. Você usaria um agente antiosmótico, hiperosmótico, para definir se ele perde, se ele tem uma espessura menor depois de usar esse agente, e aí definir que ele tinha edema de córnea? Porque imagina o seguinte, 600 de paquimetria, você vai falar, olha, uma córnea mais grossa que o normal, mas ele tem isso nos 2 olhos. Se você usar um dimetilpolisiloxane, isso, por exemplo, você pode ter uma mudança da espessura se ele tiver edema, mas se ele não tiver edema, raramente você vai ter alguma mudança. Sim. Então, uma das maneiras da gente saber se ele tem algum edema também é tentar usar ou um agente hipertônico ou o dimetilpolisiloxane, que é um outro agente. Eu não uso de rotina. Na verdade, o que eu vou fazendo eu vou monitorando esse paciente e a gente consegue perceber mais claramente se está tendo uma deterioração da função, se a paquimetria está mudando no decorrer do tempo. Agora, se é um paciente que vem primeira vez e você não conhece, aí eu acho que tem validade de você fazer isso, sim. O mote dessa pergunta era para fomentar os comentários que a doutora Ana Luísa fez e as perguntas que já foram feitas. Era exatamente isso, era quando operar, se espera, porque, na verdade, às vezes o paciente chega assustado, né, pelo que disseram para ele, e como conduzir esse caso. E a Marília, você conduziu isso muito bem. Eu acho que é uma conduta bem expectante, né? E tranquilizar o paciente, né? Ele não tem uma doença que cega, que é o que o pessoal acaba... Doutora, eu vou ficar cego? Se eu operar, eu fico cego, não fico cego? Então, essa e quantas vezes, Sérgio, a gente recebe os pacientes que eles já vêm com indicação de transplante? Porque disseram que eu tenho que fazer uma cirurgia combinada, um transplante com uma catarata. Você fala, da onde? Então, sim. Isso aí. Almir, quer encerrar a pergunta com alguma coisa, algum comentário? Então, é isso que a Ana falou. A gente recebe, pelo menos uma vez por mês, 2 pacientes com indicação de operar catarata, que não tem a menor indicação de operar catarata, não tem uma córnea muito comprometida, não tem uma catarata sintomática, está levando sua vida normal, está deixando de fazer alguma coisa por causa da visão, não. Então, a gente tem um trabalho enorme para demover o paciente da ideia de operar catarata. É isso. Agora, sabe qual é o melhor argumento que eu acho para segurar o paciente e também explicar o porquê não operar já? Porque nós temos evolução nas lentes intraoculares. Então, se a gente fosse operar um paciente que, por exemplo, tivesse uma condição de usar uma lente de foco estendido há 2 anos, nós não teríamos a lente.
Então, é interessante colocar para o paciente, olha, você se for operado daqui a 1 ano, eventualmente você terá uma lente intraocular de melhor qualidade para o seu caso. Não só a lente, mas como outros fatos, outras fluídicas, outros viscoelásticos. Ok, a gente está estourado, estou cumprindo aqui a minha missão árdua. Ok, delegado? Vamos lá, Vou obedecer, né? Ainda bem que não tem pedra perto, né? Ainda bem que é por vídeo, né, Serginho? Ainda bem que é por vídeo. Ana Luísa, a sua pergunta. A pergunta é sobre a questão dos usuários de telas de computador e dispositivos eletrônicos e que têm desconforto, ardor e lacrimejamento. Então, nós tivemos nesse também 1 ano e 8 meses uma situação dizem, né, que é uma explosão de olho seco. Na verdade, o que a gente teve foi uma mudança de hábitos muito grande. Eu estava contando a Maria Vitória, por exemplo, quantas vezes ela piscava por minuto enquanto ela estava fixando na tela do computador. Ela pisca pouco. Então, provavelmente, se a gente fica várias horas no computador, a chance de nós estarmos tendo uma lubrificação adequada é pequena. Por quê? Porque a gente vai piscar menos, porque a gente vai estar num ambiente com ar-condicionado, então existe o olho seco ambiental. Mas, para os pacientes que já tinham uma predisposição, que já tinham uma mudança da homeostase do filme lacrimal, isso fica muito mais evidente. Então, a grande questão é saber se o paciente tem um olho seco, que é só pelas circunstâncias que ele está vivendo, ou se ele tem realmente uma alteração na produção de lágrima, na camada aquosa, se ele tem uma alteração na evaporação da lágrima, e quais são os fatores em torno deste paciente que podem piorar a situação, se ele tem uma pálpebra com qualquer alteração de piscar, com alteração da anatômica da pálpebra. Então, a propedêutica de olho seco para este paciente que tem ardor, lacrimejamento quando está usando a tela de computador é natural. A gente vai fazer uma propedêutica, vai fazer o questionário e vai tratar no início como um olho seco leve. Por quê? Porque ele não tinha nada antes, começou a usar fazer um uso das telas e dos dispositivos eletrônicos de uma forma diferente, então agora ele tem sintomas. Vamos avaliar os sinais, vamos avaliar os sintomas, vamos tratar. O tratamento, é claro, que sempre acaba começando com os substitutos da lágrima, com lubrificantes, dependendo da frequência que a gente tem esse paciente utilizando os substitutos e lubrificantes, a gente vai ter uma história de melhor ou não, a gente vai, se tivermos que usar lubrificantes com muita frequência, evitar ao máximo conservantes. Então, o que a gente preconiza para o paciente, olha, a cada 2 horas de tela, tenta colocar um despertador, olha para uma janela, relaxa a acomodação, pinga uma gotinha de lubrificante e continua. Ele vai chegar no final do dia muito melhor. Mas é claro que ele também pode ter problemas de refração não corrigidos. Então, nós vamos ter que avaliar se ele tem algum problema refracional que ele deva corrigir, porque ele também pode estar fazendo um esforço visual diferente do habitual pela distância, pela maneira de estar usando esses dispositivos eletrônicos, e vamos conduzir o caso como a gente conduz os casos de olho seco, no início leve, depois os moderados, depois os graves. É muito difícil que esse paciente venha a ter um olho seco grave, a não ser que ele tenha outros fatores que possam acometer toda essa dinâmica de lubrificação da superfície ocular. Okay. Almir, Mário? Não, só a Ana foi muito feliz, né? Hoje em dia a gente vive com hábitos diferentes, né? A gente não tem mais sossego visual. Você está no elevador, tem lá uma tela mostrando as notícias, você está sempre com uma tela na sua frente. A gente
está sempre tendo a nossa atenção requisitada para algum ponto. E não tem jeito, cada vez que a gente está entretido numa atividade visual, a gente pisca 50% a menos do que piscaria normalmente. Então, eu acho que essa questão da lubrificação adicional é uma necessidade hoje em dia. O Sérgio, você pediu para eu falar, eu gostei muito disso que a Ana falou. O que eu falo para os pacientes é o seguinte: manda aparecer uma gota na sua frente no computador de 2 em 2 horas, ao invés de botar despertador, porque aí ele lembra que é o colírio. Mas eu queria fazer Dá para pôr a gota? Dá para pôr a gota aparecer? Ela sair do computador, né? Eu vou criar um aplicativo. Ana, deixa eu te fazer uma pergunta que não é, mas é relativa a telas. Tem uma série de coisas que estão supostamente relacionadas a telas, que tem luz de comprimento de onda azul, baixo comprimento de onda, progressão de catarata. Na mácula, eu já vou dizer que não se sabe, mas você acha que tem também não. Você acha que tem alguma utilidade em se usar essas lentes? Olha, eu acho que ou não se sabe? Não se sabe em termos de proteção, porém, alguns pacientes se sentem mais confortáveis. Então, a questão é conforto visual. Eu acho que não tem a ver com a motivação científica de proteção da evolução de uma catarata, da evolução de uma degeneração macular. Então, eu deixaria, se o paciente me pergunta, o que eu digo é o seguinte: olha, em termos de doenças oculares, não temos nada comprovado. Existem algumas pessoas que se sentem mais confortáveis, você pode testar até na óptica uma lente com filtro azul para usar numa tela de computador, e acho que vale o mesmo para, por exemplo, o paciente que quer dirigir com filtro amarelo à noite. A gente tem pacientes que têm mais conforto com um filtro marrom do que com o cinza, outros com verde, e é uma composição que ninguém sabe exatamente explicar o porquê. Algumas doenças, sim, podem requerer um tipo de filtro diferente, mas no caso da luz azul para o computador, eu não consigo prescrever isso como uma prevenção da evolução da catarata e nem da degeneração macular, porque eu nunca li nada que me realmente comprovasse isso. Desculpa interromper. A ideia da pergunta é: o paciente que vem com essa queixa, é muito importante saber com que paciente a gente está lidando. Se ele tem a queixa só por causa da tela, ou se ele já é um portador de olho seco agravado pelo uso da tela. Sim. A maior parte já é portador até. Ana, você usa muito plug nesses pacientes? Depende. Se ele tiver uma boa produção da camada aquosa, eu não ponho plug, porque eu vou ter um paciente lacrimejando. Eu acho que a maior parte desses pacientes tem um problema de evaporação da lágrima rápida. É o paciente que tem Demodex, que tem blefarite, é o paciente que tem um dropout de glândula de meibômio ou que tem oclusão de glândula de meibômio. Eu acho que é muito mais importante tratar a parte evaporativa desses pacientes do que colocar um plug, porque não é só manter a água, não é só manter o líquido naquela região. Ana, só uma coisa. Maria Vitória quer falar alguma coisa. Perdão, então deixa. Passou, era do filtro azul, na realidade. Não, a única coisa que eu já li de filtro azul realmente que faz diferença, filtro azul diminui a secreção, a luz do computador diminui a secreção de melatonina e o filtro azul protege. Do sono. Uhum. Para quem gosta de ler na cama no iPad. Pois é, não, mas isso tem trabalho científico, né? Assim, aí sim. Então, uma coisa. Já tem tempo, Sérgio? Tem, pode tempo? Ana, cirurgiões que operam 15, 20 cataratas num dia, eu nunca vi pingarem colírio entre as cirurgias. E é o mesmo raciocínio da tela. Você acha que valeria um estudo a esse respeito? Até que sim, porque se ele tiver algum sintoma, ele vai ter uma situação no final do dia muito parecida com daquela que o indivíduo ficou no computador.
Então, eu acho que sim, mas não acho que precisa de um estudo para provar que ele poderia ter mais conforto se usasse um Não, lubrificante. é porque ninguém usa, eu não conheço ninguém que use. Você conhece alguém que use? Depende, esses cirurgiões acho que não têm olho seco, mas Não tem tempo, acho que eles não têm tempo para Não pingar tem tempo colírio. de ter olho seco. Eu acho que o Não tem Almir tempo de usa, hein? pingar colírio. Mas, Almir, eu acho que você usa. Fala aí. Eu agora que eu estou ficando cada vez mais jovem, geralmente eu entre 2 cirurgias eu pingo o colírio, sim. Então, eu já vi o primeiro queria caso, então vou relatar o é, primeiro caso que eu vi, Almir. É verdade. mas eu queria fazer os salientar nessa... comentários da Marilis depois. Então, vamos lá, Marilis. Não, Marilis, é o seguinte, um cirurgião que opere para outros oftalmologistas, que ele só faça o procedimento cirúrgico e que ele não tenha toda a discussão do tipo de lente, como escolher a lente. Você acha que esse cirurgião deveria fazer uma capacitação dos encaminhantes para escolher a lente intraocular? Não sei se ficou clara a pergunta. Ficou clara. Na verdade, Ana, eu acho que, assim, é como se eu acho que o paciente percebe quando o cirurgião tem experiência e quando ele não tem. Uhum. E porque ele sente a segurança ou não. E se você não opera, é muito difícil você ter a segurança de saber o que perguntar, o que é importante. Não dá para capacitar uma pessoa nisso. Eu acho que não dá, acho que uma parte aí das coisas se perdem. Então, você indica multifocal para todo mundo, tem aquelas, entendeu? Nas Não coisas faz que uma escolha querem, personalizada, não é isso? não. Eu acho que não dá para capacitar uma pessoa. A gente que faz catarata é tão difícil assim, porque eu posso ter uma percepção, você ter outra, com o mesmo paciente, Não, né? e com o mesmo paciente, a gente tem ceratometrias que fazem a gente ficar muito na Sim, dúvida do que escolher. Agora, você usa na biometria com o IOL Master o Total Cornea para escolher as lentes intraocular ou não? não, eu não uso. Eu uso a ceratometria lá do Oil Master mesmo, porque Sim, eu tô mas o do IOL Master 500 ou 700? Porque do dos 500... 700, dos Então, mas o 700. 700 usa o TK. Ele usa Mas eu não considero o TK. Eu uso o TK, assim, pelos estudos que ele só é importante para. Ficou meio parado isso aí. Inicialmente parecia que era mais para os casos pós-refrativa, que ia fazer uma diferença, essa medida que ia ser mais fidedigna, mas eu não vejo diferença nenhuma, na verdade. Comprei o Master 700 e E se não você Deixa- tiver uma vi indicação nada. de lente tórica, olha só, indicação de lente tórica pelo Ah, K e não tórica pelo TK, uma T2. O que que você decide? tenho ido sempre pelo K. Eu nem olho o Interessante. TK mais, na verdade, eu nem tenho olhado. Bom, E deixa não eu, uso mais a o gente, Total Cornea. a gente dar uma tocadinha, porque a gente passou um pouquinho. Só queria dizer nesse tema aí, assim, a Anvisa en passant, né, uma coisa que agora a gente é obrigado a dar atenção, né, à situação das glândulas de Meibomian. A gente falava de olho seco, tratava, passava lubrificante e essa atenção que hoje a gente dá à glândula de Meibomian não era tão salientada. Eu acho que essa é uma coisa do momento. A outra o Kleber Godinho fez um aparelhinho que ele grudava no computador e esse aparelhinho dava uma luzinha. E aí isso não foi para frente. Mas eu peguei essa ideia dele, mando o paciente botar um aviso no computador, pisque. Aí eu falo para eles assim, toda vez que você olhar para aquilo, você vai dizer assim, aquele chato do meu médico, e aí na hora que ele fala chato do meu médico, ele já pisca umas 2, 3 vezes. Então eu tenho levado isso nessa boa aí. Vamos encerrar com o Mário, né, Mário? Tem uma última pergunta. Sim, vou compartilhar a tela aqui. Deixa eu só compartilhar. 'compartilhar'. 'compartilhar'. Agora deixa eu botar em tela cheia. Agora deixa eu botar em tela cheia. 'compartilhar'. 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 'compartilhar'
Entrou aí? Está compartilhado? Entrou. Tá. Entrou. Então, só lembrando novamente que amanhã tem o relatório anual e vamos à pergunta. Paciente de 65 anos com metamorfopsia apresenta membrana epirretiniana. Como orientar esse caso? Então, só para lembrar, as membranas epirretinianas, epimaculares especialmente, se relacionam à proliferação fibrovascular na superfície da mácula. Elas podem ser idiopáticas ou secundárias. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. Eu estou imaginando aqui, 65 anos deve ser mais provavelmente idiopático. Mas só para lembrar que o uveíte pode dar membrana secundária, trauma, etc. Então, tem que pesquisar essas doenças. A membrana pode ser quase imperceptível, como nesse caso aqui. A gente não vê alteração nenhuma. Aí, quando você faz uma autofluorescência, você vê que os vasinhos do olho direito estão um pouquinho mais tortuosos que o do esquerdo e que o OCT mostrou uma membrana. Provavelmente, esse paciente é assintomático, ele não tem essa metamorfopsia. O paciente veio com a metamorfopsia. Tem que fazer uma avaliação oftalmológica e, como toda avaliação médica, vai começar com a anamnese. O paciente tem queixa de metamorfopsia ou isso foi um achado no exame? Quer dizer, ocluiu o olho, ocluiu o outro, ele fala, agora que eu vi que aquela linha ali está mais torta do que essa, ele não tinha percebido. Isso é uma coisa. Outra coisa é o paciente que vem se queixando de metamorfopsia. Esse paciente tem metamorfopsia e acha que ela atrapalha a vida dele? Pode ser que sim, pode ser que não. A acuidade visual nas membranas epirretinianas, mesmo com alguma metamorfopsia, geralmente é boa. E raramente é uma acuidade muito ruim. Essa metamorfopsia ela pode estar estável há muito tempo, o paciente pode relatar isso, ou se você viu pela primeira vez e a visão não é tão ruim, você pode acompanhar. E você dá para ele, ensina a tela de Angler, e ele vai acompanhar. Se aquilo estiver piorando ou estiver incomodando, a conduta é uma. Se não incomodar muito e não estiver piorando, a conduta é outra. Novamente, quais são os exames? Acuidade visual, fundoscopia, biomicroscopia com luz anérita também ajuda para avaliar. E, hoje em dia, OCT, eventualmente autofluorescência. Antigamente, a gente usava muito angiografia fluoresceínica, que era mais fácil para mostrar os vasos distorcidos pela membrana. Então, paciente de 65 anos, primeira coisa é quanto a metamorfopsia incomoda ele. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, a acuidade visual está significativamente afetada. Antigamente, assim, até 20/60 não opera, acima de 20/60 opera. Isso há 20 anos atrás. Às vezes, o paciente fala que esse olho atrapalha o outro. Na hora que eu vou ler, eu tenho que fechar o outro olho. Esse paciente tem um sintoma importante. Também saber se as alterações são antigas. Se são antigas, ele não se queixou antes, provavelmente não incomoda muito. E, dos exames de hoje em dia, o OCT certamente é um exame mais importante, porque ele mostra fatores prognósticos. Se tem edema, se tem alteração nas camadas externas da retina. Então, esse é um dado que é muito importante. Exame de OCT é fundamental. A maioria dos casos, num prazo de 5 anos, houve vários estudos a esse respeito, permanece estável, não tem tendência a piorar. Mas, ou você deixa como está, ou você vai operar. São essas duas opções. Então, você tem que fazer uma avaliação, ver a relação risco-benefício para cada paciente. Basicamente, a cirurgia é uma cirurgia de vitrectomia. Se não tiver, geralmente já tem descolamento da hialoide posterior e vai fazer um peeling da mácula. A cirurgia, na maioria dos casos, leva a alteração de 2 ou mais linhas de visão. É claro que se você tem 20/40, você só vai poder melhorar até 20/20. Mas se você tem 20/100, você pode ir para 20/30, 20/25, 20 pode melhorar mais do que 2 linhas. E, na maioria dos casos, reduz a metamorfopsia, mas muitos pacientes falam assim, não, a distorção melhorou, mas não sumiu toda. Então, o OCT, para diagnosticar e caracterizar alterações associadas e prognósticas, é fundamental. Se o paciente não tem catarata, ele tem que saber que
vitrectomia acima de determinada idade vai estar geralmente associado a uma evolução da catarata. Se ele já tem alguma catarata, às vezes até é melhor operar em conjunto. Então, só para dar um exemplo aqui, eu vou mostrar 3 casinhos. Esse primeiro caso era um paciente de olho único, o outro tinha sido perdido em acidente, teve uma ruptura de retina, depois da ruptura de retina ele fez uma membrana, a visão foi para 20/40, isso era em outubro de 2018. Um ano depois, ele não queria operar, olho único, ele não queria operar. Foi para 20/70 e vocês veem que o OCT piorou muito. Quer dizer, ele tinha 20/40 com esse OCT já bastante alterado. E aqui a membrana já está até visível. Ele foi operado um mês depois desse junho de 2019 e um ano depois, apesar de um OCT não ser tão bonito, a visão era de 20/25, mas esse paciente, até hoje, ele reclama, não, estou enxergando bem e tal, mas ainda está torto, e vai continuar torto. Isso aí não vai melhorar. Esse outro veio para operar um alto míope, veio para operar catarata. No fundo de olho, eu vi uma área acinzentada no fundo de olho, a catarata não deixava ter muito detalhe, tinha uma importante membrana epirretiniana. Isso agora, recente. Foi operado, fez uma facovitrectomia. Melhorou, tem 20/30. Ele acha que a acuidade visual melhorou razoavelmente, mas ainda se queixa de metamorfopsia. Eventualmente, ele vai melhorar ainda um pouco mais, porque o realinhamento de camadas externas é mais demorado. Essa outra situação diferente, ela veio para operar catarata, tinha um diagnóstico de catarata, mas ela não tinha uma catarata tão importante assim. Vocês veem que a nitidez do fundo do olho é bem razoável, mas ela tinha uma membrana epirretiniana nítida que justificava uma baixa visual muito mais importante do que a gente pensaria por essa catarata aqui, que não alterava tanto o fundo de olho. Ela foi submetida também à facovitrectomia e, 3 meses depois, ela já estava com 20/25 de visão. Essa está praticamente sem queixa. Então, assim, a indicação vai depender muito das queixas do paciente. Se a metamorfopsia foi ele que percebeu ou se foi o médico que deu achado de exame. E da acuidade visual, obviamente. Lembrar novamente do relatório anual amanhã. Eu vou fechar minha tela e vamos às conversas de alguma coisa, se houver. Acho que eu não estou ouvindo ainda. Assim. Só fazer uma observação que eu Almir. vi, a Marilis andou respondendo algumas perguntas, que foi muito legal, que apareceram no chat, foram perguntas para ela que não puderam ser colocadas por conta do tempo. Então, se algum de vocês ainda olhar alguma perguntinha aí que queira dar uma resposta ao colega, então acho bacana, tá? João, você ainda está por aí? Quer comentar alguma coisa aí das membranas? Não tenho nenhuma observação, a apresentação perfeita, abordou muito bem o tema. Oswaldo? Sérgio, obrigado. Não, eu acho que o Mário cobriu muito bem o tema, quer dizer, é a mesma coisa que eu ainda falei ainda há pouco, por exemplo, que eu acho que qualidade de vida é o mais importante para indicar a membrana. Então, pode ter 20/20 de visão e isso incomodar o paciente. Agora, uma coisa só que eu acrescentaria é que do momento que o doente decida que isso incomoda e que ele tem que operar, eu acho que o tempo de evolução da membrana é muito importante, porque à medida que o tempo vai passando, a memória do tecido distorcido vai ficando permanente. Então, a gente operando depois de um período longo, ele pode ter uma melhora da acuidade visual, mas ele vai ter uma persistência da metamorfopsia, porque aquela retina não se alisa mais depois de algum tempo. Seria assim uma ideia. Oswaldo, existem alguns trabalhos recentes, estava ali num dos trabalhos, que a cirurgia precoce dá resultados melhores, né? Em geral, na membrana epirretiniana, tem um grupo que preconiza uma cirurgia mais precoce hoje em dia do que antigamente se esperava mais tempo. Isso é a minha opinião da minha medicina baseada em minhas evidências de quase 50 anos operando retina. Mário, se você tiver
um buraco lamelar e uma membrana epiteliana, isso te levaria a operar essa membrana mais precocemente ou basta aguardar? Depende da... Você aqui. pode ter buraco lamelar com 20/20 de visão e sem metamorfose, sem queixa. Se for assim, você não opera. Se começar a alterar a visão, começar a ter queixa, opera. Agora, se essa membrana estiver tracionando? Não, sim, mas tem que ver se dá de buraco lamelar. Você pode ter buraco lamelar com 20/20 de visão e sem metamorfopsia. Isso existe. Então, depende da queixa, da visão. Agora, buraco lamelar, o paciente tem que ser avisado que não é comum, mas pode virar um buraco total com a cirurgia. Existe essa possibilidade. Okay, ele tem que ser avisado. Ok. Então, assim... Parabéns, Sérgio. Parabéns ao Almir e Valéria. Dá por encerrado. Vou passar a palavra aqui para o Almir, para ele fazer as honras da casa. Mas, antes de tudo, agradecer, Almir, essa oportunidade e esse prazer de colaborar com você e com o Copstar. Obrigado, Serginho. Olha, eu só posso agradecer a vocês todos, né? Foi um show de experiência, de conhecimento, de didática. Então, eu acho que, como eu disse no início, a gente está encerrando esse ano em grande estilo. Quero agradecer a vocês, a todos os palestrantes, quero agradecer a Valéria, que tem me ajudado muito, e vou passar para a Valéria terminar a sessão, então. A gente vai estar de volta em março de 2022, se Deus quiser. Muito obrigado. Feliz Natal, né? Feliz Natal para todos. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Eu como Almir, eu acho que não poderia ter sido melhor, em mais alto estilo, essa despedida desse ano de 2021, e foi realmente incrível. Eu acho que esse formato foi ótimo, foi um formato que deu uma agilidade, foi um bate-papo, como se todos nós estivéssemos comentando sobre as inúmeras especialidades que cada um aí domina como ninguém, com participações assim especiais, como foi o caso aí do Oswaldo, sempre abrilhantando. Enfim, só a gratidão por todos os palestrantes que, ao longo do ano, estiveram conosco, e esse formato é um pouco menos caloroso que o pessoal, mas permite a gente estar com os colegas aí de longe, que, enfim, é uma oportunidade maravilhosa que a gente tem. A Marilis hoje estreando, com certeza dará bis nos próximos anos. Ana, Mário, Maria Vitória, que já deram aula anteriormente, só gratidão, e todos os palestrantes, e a gente espera contar com vocês. Serginho, a sua participação, sua ideia é brilhante. Eu acho que a gente tem que dar bis também nesse dia a dia no consultório, porque é o que a gente faz no dia a dia mesmo. Então, é o que acrescenta e que dá para a gente muito prazer de assistir. Gente, muito obrigada. O ano foi incrível. Boa noite. E Boa noite. ano que vem vamos fazer bis, vamos dar umas férias para todo mundo aí. Dezembro de férias, janeiro e fevereiro. Se Deus quiser, em março a gente volta com tudo, tá bom? Muito obrigada a todos. Boa noite. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigada. Um abraço. Obrigado, Prazer. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau. Boa noite.